Como escolher um bom fundo imobiliário para você? Em alguns casos, você está diante de uma lista e fica pensando assim, bom, qual desses aqui escolher? Qual o melhor afinal? Vou mostrar nesse vídeo aqui o meu passo a passo e vou mostrar detalhes de que eu utilizo para poder tomar uma decisão entre escolher um fundo imobiliário ou outro quando eu vejo fundos imobiliários muito semelhantes. Quando eu estou diante de dois fundos imobiliários para comprar, eu preciso de outras métricas para poder avaliar, além do P sobre VP, além da liquidez, dos dividendos. Quais são os detalhes que eu olho e que você pode olhar para tirar a incerteza do teu coração e fazer uma boa compra de fundo imobiliário? Vamos pro vídeo? É isso aí, pessoal, eu sou o Bruno e nesse canal eu falo sobre investimentos, comprar fundos imobiliários, comprar ações para um dia viver de renda, receber rendimento todo mês. Um dia esse rendimento vai ser maior do que o salário que você ganha hoje na empresa que você trabalha. E aí você vai ter a opção de viver de rendimentos. Ou quem sabe utilizar essa renda como uma segunda renda e de alguma forma melhorar o seu padrão de vida. Bom, essa decisão é sua. Mas certamente você vai poder se aposentar mais cedo se você continuar acompanhando os vídeos aqui do canal. Se você se inscrever, então, aí é certo. Bom, no vídeo de hoje eu separei dois fundos imobiliários que eu vou mostrar para você detalhes aqui para a gente fazer uma análise conjunta. De quais itens ou quais características você pode olhar de um fundo imobiliário para tomar uma decisão quando você estiver indeciso entre um fundo imobiliário ou outro. Além dos aspectos que eu costumo mencionar aqui no canal de P sobre VP, liquidez, dividendo dos últimos 12 meses, existem outros aspectos que você pode olhar e te ajudar a tomar uma decisão ainda mais acertada ou mais confiante. E aí sim escolher um fundo imobiliário para chamar de seu. Quais seriam esses detalhes então? Bom, primeiro é importante dizer que comprar um fundo imobiliário para quem já tem uma carteira pode ser diferente para quem está comprando um fundo imobiliário pela primeira vez. E por que isso? Simples. Imagina que você tenha 4, 5 ou 6 fundos imobiliários na tua carteira e percebe que não tem nenhum fundo imobiliário de galpões logísticos, por exemplo, ou não tem nenhum fundo imobiliário de shoppings. Talvez faça sentido para você, então, comprar fundos imobiliários olhando para o segmento, já que você já tem uma carteira de fundos imobiliários e quer acrescentar um novo fundo imobiliário na tua carteira. Então, nem sempre os motivos que levam o investidor a comprar um fundo imobiliário faz sentido para um outro investidor. Se todos os seus fundos imobiliários estão concentrados em galpões logísticos, faz mais sentido você comprar um fundo imobiliário de lajes corporativas, de shoppings. Se todos os seus fundos imobiliários estão concentrados em fundos imobiliários de recebíveis imobiliários, faz mais sentido você comprar um fundo imobiliário de tijolo, já que você quer aumentar a sua posição em fundos imobiliários, comprando novos fundos imobiliários. Então, tendo colocado isso, vamos passar aqui brevemente sobre os principais itens que você deve avaliar antes de comprar um fundo imobiliário. Caso você tenha interesse em escolher um fundo imobiliário sozinho, certamente esse vídeo vai te ajudar bastante. Todo mês eu faço vídeos aqui no canal falando sobre fundos imobiliários que estão descontados, pagaram bons dividendos. Pode ser que você queira fazer você mesmo essa consulta, e é perfeitamente possível isso. Ou pode ser que você queira tirar a dúvida entre um fundo imobiliário que eu te apresentei e outro fundo imobiliário que também é interessante. Quais os outros critérios para avaliar? O que a gente vai falar adiante. Para começar, eu vou te mostrar um fundo imobiliário que te apresentei aqui em fevereiro desse ano, o BRCO11. Estava dentro da lista de fundos imobiliários que eu enxerguei potencial de valorização. Como você já sabe, todo mês eu faço uma lista dessa aqui no canal. Nunca é uma recomendação de investimentos, é uma lista, uma referência para você olhar para esses fundos imobiliários e verificar se faz sentido para você comprar também. Bom, o fato é que eu falei sobre esse fundo imobiliário em fevereiro desse ano, já se passaram alguns meses aí, e vamos dar uma olhada agora em como é que está a fotografia dele hoje, como está o fundo imobiliário. Bom, é um fundo imobiliário que mantém uma alta liquidez, mais de 3 milhões, quase 4 milhões de reais são negociados por dia quando falamos desse fundo imobiliário. A liquidez é importante e não é novidade para você, porque facilita que você compre uma cota toda vez que você estiver interessado em comprar e muito fácil de vender também quando você quer desfazer daquele fundo imobiliário. Querer vender o seu fundo imobiliário e não encontrar comprador não é nada legal, não é verdade? Isso vai acabar provocando que você venda mais barato para poder confirmar a venda. E quando você quiser comprar e tiver poucos fundos imobiliários para comprar, pode ser que você seja obrigado a comprar mais caro só porque não tem liquidez. Então a liquidez, ela influencia muito no preço do teu fundo imobiliário, para venda ou para compra. Esse fundo imobiliário também tem um P sobre VP de 0,97. O P sobre VP mostra que ele está com preço abaixo do considerado justo, um pouco abaixo. Fazendo assim um exemplo para entender se você é um iniciante, é o seguinte: imagine que você quer comprar materiais de construção e você está querendo comprar um milheiro de tijolo. No teu bairro, todos os materiais de construção da região vende um milheiro de tijolo por R$1.000. Isso significa que cada tijolo custa R$1, correto? Só que você passa em uma determinada loja e vê assim o anúncio: olha, tijolo, a unidade 0,97 centavos. Opa, 97 centavos?
tá mais barato aqui. 1.000 tijolos vai dar 970. Já tem um desconto de R$30. Dá para comprar, de repente, uma argamassa, um saco de prego, 17 por 27. Já fui ajudante pedreiro. Então, basicamente é isso. P sobre VP mostra que se você juntar todas as cotas daquele fundo imobiliário, a soma total das cotas soma um valor menor do que o valor de fato que ele vale. Por isso é interessante comprar fundos imobiliários com P sobre VP abaixo de 1, ok? Um outro ponto interessante, ou que coloca um fundo imobiliário interessante, são os pagamentos de dividendos. E a gente fala bastante sobre isso aqui no canal também. Qual foi o dividendo pago por aquele fundo imobiliário nos últimos 12 meses? E aí é importante você não ver o pagamento só do mês passado ou dos últimos 3 meses. É importante ver o dividendo dos últimos 12 meses para verificar se esse pagamento é constante, é frequente, é consistente. Então isso gera para você uma certa previsibilidade. Outro ponto importante também de que o pagamento de dividendos a gente olha para o passado, olhando para aquilo que o fundo imobiliário entregou nos últimos 12 meses. O futuro é uma incógnita, mas quando você compra uma ação ou um fundo imobiliário, você está apostando no futuro da empresa, você está comprando o futuro daquele fundo imobiliário, acreditando que ele vai ser bom como sempre foi, por exemplo, porque você vê potencial no fundo imobiliário. Então você compra uma cota de fundo imobiliário pelo que ele ainda vai entregar. Por isso que é renda variável e por isso que tem alguma medida de risco também. Você está comprando acreditando que aquele desempenho vai se repetir. Um bom desempenho no passado vai se repetir no futuro. E na grande maioria das vezes, quando você compra bons fundos imobiliários, acontece de fato. Não é à toa que o número de cotistas de fundos imobiliários, pessoas físicas que compram fundos imobiliários, só aumenta. Porque é muito melhor do que investir na renda fixa quando a gente fala sobre rentabilidade no longo prazo. Agora falando sobre informações adicionais que podem te ajudar a decidir entre comprar um fundo imobiliário em detrimento de outro. Quando você encontra fundos imobiliários, por exemplo, que têm P sobre VP muito próximos, parecidos, dividendos parecidos, tem qualidades semelhantes, como decidir? Olhando para os detalhes. E um desses detalhes que pode te ajudar a lhe convencer é comprar fundos imobiliários, por exemplo, de grandes gestoras. Quanto maior a gestora de um fundo imobiliário, o número de cotista, o valor do patrimônio do fundo, mais pessoas estão olhando para aquele fundo imobiliário. Então é como se tivesse mais uma pessoa vigiando para você os passos do gestor, o desempenho do gestor. Certamente fundos imobiliários de um alto patrimônio têm, obviamente, gestores mais qualificados. Imagina como deve ser o processo seletivo para contratar um gestor para um fundo imobiliário que gere R$1 bilhão, 2 bilhões ou mais. Não é qualquer gestor. Então pode ser que você inclua uma camada de segurança, talvez, se você quiser chamar assim, quando você tiver que decidir entre um fundo imobiliário ou outro que tem as mesmas qualidades, dá preferência para aquele que tem o maior patrimônio. E como você faz isso? Olhando para o patrimônio do fundo imobiliário, simples assim. Alguns fundos imobiliários têm patrimônio, por exemplo, de R$200 milhões, ou um pouco mais. E outros têm patrimônio de bilhões de reais. 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões, 7. Comprando um fundo imobiliário que tem maior valor patrimonial, certamente você está comprando um fundo imobiliário que várias pessoas estão de olho nele, vigiando, cobrando resultados. Pode ser um fator para você tomar uma decisão. Um outro fator, um outro detalhe que você pode utilizar para poder tirar essa indecisão da sua cabeça entre comparar um fundo imobiliário e outro é verificar questões como: esse fundo imobiliário é multi-inquilino, multi-ativo, ou ele é mono-inquilino ou monoativo? E o que é isso? Bom, multi-inquilino é ter vários inquilinos, ter várias pessoas alugando, vários clientes diferentes alugando salas do teu fundo imobiliário. Por exemplo, imagina que você tem um fundo imobiliário que é dono de um prédio. Aqui no Rio de Janeiro tem um prédio famoso, que é importante inclusive, que é o RB1, um grande prédio de vários andares. Se ele alugar todas as salas, todos os andares para um único cliente, por exemplo, a Petrobras ou a Michelin, se esse contrato rescindir, esse grande prédio de vários andares vai ficar vazio. Agora, se nesse prédio de vários andares ele tem vários inquilinos como Michelin, Petrobras, Volkswagen, Nestlé, grandes grupos comerciais e vários outros inquilinos, bom, 10, 15 inquilinos, por exemplo, então se um contrato desse rescindir, se o cliente desejar sair dali do prédio, apenas um cliente de todo o prédio encerrou o contrato e que, obviamente, poderá ser alugado para um outro inquilino. Aí vai entrar o trabalho do gestor para encontrar um novo inquilino. Agora, note que um fundo imobiliário pode ter vários ativos, multiativos, vários prédios, mas ter apenas um inquilino. Isso também pode ser um fator negativo para você avaliar. Bom, se ele tem vários prédios na cidade, mas todos eles são alugados para uma única empresa, por exemplo, se todos os prédios do teu fundo imobiliário, são vários, forem agências bancárias, e essas agências são alugadas para o Bradesco ou para o Itaú, esse fundo imobiliário está na mão de apenas um cliente.
Então considerar esse fator na hora de decidir entre um fundo imobiliário e outro pode ser interessante também. Quer mais segurança? Multi-inquilino e multi-ativos, vários prédios em vários locais e vários clientes diferentes. Diretamente relacionado aos inquilinos está a vacância de um fundo imobiliário, que é um fator que você também pode avaliar. A vacância mede a taxa de desocupação de um prédio. Imagina o seguinte, você é dono de um fundo imobiliário que tem um prédio de 100 andares, só que desses 100 andares, 20 estão desocupados, ninguém contratou, ninguém alugou. É menos aluguel que você está recebendo, correto? Esses 20 andares estão vagos. Esse prédio tem uma vacância de 20%. O ideal seria ter vacância zero, 100% alugado. Então, se você estiver diante de um fundo imobiliário e outro, novamente, que são interessantes, P sobre VP, liquidez, dividendos, o que está diminuindo a vacância é melhor, porque existe uma expectativa de que o gestor está fazendo um bom trabalho de negociação e preenchendo aqueles espaços vazios. Onde encontrar essas informações no detalhe? Bom, muitas das informações que nós falamos aqui você vai encontrar lá no site que eu já falei que eu uso, que é o site do Investidor 10. Outras informações mais detalhadas você vai ter que encontrar ou buscar essas informações lá no site do seu fundo imobiliário, aquele que você quer comprar. No relatório fornecido aos investidores, é só colocar o nome do teu fundo imobiliário no Google e escrever do lado RI, Relação com os Investidores, RI, só isso. Pronto, você vai direto para o site do fundo imobiliário que tem essas informações lá. Aí você vai procurar lá no site o PDF para download, mas é muito simples de achar. Procure por demonstrativos financeiros. Por falar nisso, vamos dar uma olhada agora no relatório financeiro, no documento disponibilizado lá no site do BRCA11, o fundo imobiliário que eu mencionei. Bom, então ele fala aqui sobre a localização dos imóveis, de qual forma estratégica que o fundo imobiliário foi regionalizado, dividido em quais regiões do país. Isso mostra automaticamente que não é um fundo imobiliário monoativo, porque se existem várias unidades em vários locais do país, não é monoativo. Quais são os principais clientes do fundo imobiliário? Está no relatório também, vamos dar uma olhada. Olha só, mostra que é um fundo imobiliário que não é monoinquilino, tem vários inquilinos. Note também que tem ali um inquilino ali meio duvidoso, Lojas Americanas, e eu coloquei esse fundo imobiliário de propósito. Muito se falou na internet sobre o desempenho de um fundo imobiliário que tenha Lojas Americanas como cliente, principalmente por causa do fato da Loja Americana estar em recuperação judicial, aquele escândalo de fraude. Aí muitas pessoas correram dos fundos imobiliários que têm Lojas Americanas como inquilinos e venderam até inclusive. Mas uma visão mais analítica, olhando nos detalhes, você vai ver que o cliente Lojas Americanas representa uma pequena parte da receita do fundo imobiliário, 4%. E isso pode não ser o suficiente para impactar, por exemplo, o resultado do fundo imobiliário, a gente vai ver já já. Mas note que esse detalhe do multi-ativos e multi-inquilinos nesse fundo imobiliário foi determinante. Se tivesse tudo alugado para Lojas Americanas, ia ser ruim. No relatório do fundo mostra que o fundo tem 10 propriedades com um portfólio de receita anual estabilizada, que possui prazo médio de locação remanescente de 5,4 anos. Significa que nos próximos 5,4 anos, quase 5 anos e meio, não haverá nenhuma alteração contratual para perder inquilino, por exemplo. Os contratos estão firmados e validados, ativos, por pelo menos os próximos 5,4 anos. Então você não precisa ter preocupação de que vai perder inquilino nos próximos 5 anos, por exemplo. E cita também que 84% dos inquilinos são classificados com grau de investimento AAA pelas agências de rating. Isso significa que ele está alugando para clientes importantes, clientes estratégicos, clientes de alto valor, bem classificados no mercado. Como está distribuído o setor de atuação? 43% no varejo, 41% em bens de consumo, 8% de operador logístico e 7% locado para a indústria. A distribuição de clientes por imóvel, 16% para Mercado Livre, 15% para Natura. Vamos ver Lojas Americanas, apenas 4%. E aí tem os slides que falam sobre os vencimentos dos contratos, o tipo de correção IGPM ou IPCA. Como eu falei, a grande maioria dos contratos vencem apenas em 2026 ou adiante. Qual tem sido o desempenho do fundo imobiliário se comparado ao IFIX, o índice que mede a rentabilidade média dos fundos imobiliários? O fundo imobiliário rendeu 42,6%, versus o IFIX, que rendeu 3,3% desde o IPO do fundo, quando foram disponibilizadas as cotas para compra. Em maio, foi 11,1% para o fundo imobiliário de rentabilidade, contra 5,4% para o IFIX. Em 2023, apresentou uma rentabilidade de 18,7% para o fundo imobiliário BRCA11
contra 5,1% para o IFIX. Então note que ele está tendo um desempenho bem melhor do que o IFIX, desde o IPO, desde que foi lançado. Você também pode olhar no relatório a localização dos imóveis, as fotos dos imóveis, para você ver, olha, aquilo ali é meu. O crescimento do número de cotistas ao longo do tempo. E é claro, você pode comparar esse fundo imobiliário com outro qualquer. Por exemplo, o BRCO11 em relação a outro fundo imobiliário, que é o HGLG11, também de logística, tem um valor patrimonial menor. No entanto, o HGLG11, que tem valor patrimonial maior, está um pouquinho acima do preço, P sobre VP acima de 1. Em relação à vacância, o BRCO11 não tem vacância, está tudo ocupado, esse é um ponto positivo, mas não quer dizer, por exemplo, que um fundo imobiliário que hoje está menos valorizado, portanto as cotas estão baratas, porque tem uma vacância maior, não quer dizer que esse fundo imobiliário não vai diminuir a vacância ao longo do tempo e as cotas vão subir de preço. Dá uma olhada, por exemplo, no fundo imobiliário XPIN11. Nenhum desses fundos imobiliários é uma recomendação, esse aqui é um exercício didático, ok? Mas note que esse fundo imobiliário em questão, um outro fundo imobiliário, que eu visitei o site e baixei o relatório gerencial, mostra que existe uma vacância que está diminuindo ao longo do tempo. E o P sobre VP está de 0,77. Aí é uma decisão que você vai ter que fazer. Lembra, você está apostando no futuro de uma empresa ou de um fundo imobiliário. Vai comprar um fundo imobiliário que tem vacância, mas que está diminuindo. No entanto, o P sobre VP está mais interessante, de 0,77, está com bom desconto, mais de 20%. É uma análise que aí não tem jeito, você vai ter que tomar uma decisão. Mas note que você tem muito mais detalhes agora para poder avaliar um fundo imobiliário em detrimento de outro. Bom, apresentei para vocês aqui detalhes adicionais que você pode levar em consideração se for escolher entre um fundo imobiliário ou outro. Além de P sobre VP, liquidez, dividendos. Eu faço vídeos aqui todo mês com os melhores fundos imobiliários para comprar, considerando P sobre VP, dividendos, liquidez e também não coloco nenhum que esteja em recuperação judicial, porque problemas financeiros não é interessante para ninguém, né? Agora, se você olhar para esses fundos imobiliários, achar também que são interessantes e tiver na indecisão, tá aí alguns detalhes que você pode utilizar para poder tirar essa dúvida do teu coração. Agora, veja com bastante detalhe, tome uma decisão estratégica, analítica e sem ansiedade. Olha só o resultado do BRCO11, mesmo tendo lojas americanas como cliente. Uma ótima rentabilidade nos últimos meses. Portanto, uma análise mais aprofundada, olhando detalhes de um fundo imobiliário, pode ser determinante para você comprar um bom fundo imobiliário e para você não vender um bom fundo imobiliário. E assim tomar uma decisão mais acertada. Muitas pessoas, como eu falei, ficaram preocupadas com fundos imobiliários que tinham as lojas americanas como cliente. Olha o desempenho do fundo imobiliário. Quem vendeu, certamente se arrependeu. Decisões mais analíticas você toma quando você tem todas as informações disponíveis para avaliar e assim comparar. Então, sempre que tiver na dúvida, visite o site do fundo imobiliário, busque os relatórios, veja no detalhe o que o gestor está fazendo, se está negociando, por exemplo, alguns contratos de locação para poder incluir novos clientes. Lembra aquele fundo imobiliário que eu mostrei para você, que a vacância está diminuindo? No próprio relatório mostra que o gestor está fazendo um trabalho de prospecção para encontrar novos clientes e assim diminuir a vacância. Então olhe para o que o gestor está fazendo, olhe para as características do fundo imobiliário como um todo, vacância, ativos, multiclientes, e certamente você vai ter todos os dados necessários para fazer boas escolhas. Uma novidade é que na próxima vez que eu for comprar um fundo imobiliário para colocar na minha carteira, eu vou escolher ele junto com vocês. Vou analisar o fundo imobiliário no passo a passo e vou falar assim para você, olha, eu estou comprando esse fundo imobiliário aqui por causa disso, disso e disso, para ser o mais didático possível. Então eu espero que você tenha gostado. Então já mereço o teu like. E se você não é inscrito e não deu like, olha, eu não sei mais o que eu faço. Então se inscreve aí, assim você não vai perder o vídeo didático de como escolher um fundo imobiliário no detalhe. Se inscreve aí, vai. Meu objetivo é te auxiliar no amadurecimento do processo de investidor. Aos poucos, aqui no canal, você vai aprender a montar uma carteira, comprar fundos imobiliários, comprar ações, porque tudo está sendo explicado da forma mais didática possível. E o principal objetivo é você viver de renda, não só eu, você também. Quem sabe a gente se encontra aí aposentado e tirando férias aí fora do Brasil. Num passeio na Itália, em Paris, quem sabe? Eu tô fazendo meu projeto aí para virar um mochileiro aí, com a patroa. E você? Bom, vou continuar fazendo vídeos aqui sobre fundos imobiliários. Agora, se você quiser escolher você mesmo um fundo imobiliário sozinho, não esqueça de marcar o sininho também. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.